Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão do Lar deste domingo 16 de maio, domingo muito especial. Hoje retornamos aos nossos cultos presenciais e você já está pronto para congregar conosco? Já está pronta, vacinada? Então faça a sua inscrição e venha congregar no próximo domingo, nos dois cultos da manhã, às 8 e às 10h30 da manhã, estaremos juntos. Enquanto você aguarda, preparamos uma palavra de Deus para você aí na sua casa. Nosso mestre, pastor Itamir, estará nos ministrando hoje Atos capítulo 6 e nós vamos ver como foi a escolha dos diáconos, daqueles que serviram a igreja nos seus primeiros dias. E é justamente Atos 6 que eu quero iniciar este culto, lendo um versículo para vocês, o versículo de número 7, que diz o seguinte: Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. No início, a igreja estava prosperando na cidade de Jerusalém. Inclusive, como nós vimos, entre a elite religiosa, muitos sacerdotes judeus estavam se convertendo à fé cristã. E nós vamos descobrir que foi necessário que alguns irmãos viessem servir a igreja, ajudar na distribuição dos recursos e assim aliviar um pouco o trabalho dos apóstolos para que eles pudessem se dedicar à palavra de Deus. Vamos entregar este culto ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e nós vamos orar ao Pai. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de chegar aos lares dos nossos irmãos e irmãs através da tecnologia nesta tarde. Obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra tal como é e entender como foram os primeiros dias desta igreja tão pungente, tão crescente, forte, que era a igreja ali em Jerusalém. Ensina-nos, através do Teu servo, pastor Itamir, como os homens e mulheres que estavam se dedicando ao trabalho desta igreja se apresentaram também para servir às mesas e assim ajudar os apóstolos a se dedicarem exclusivamente à pregação da Tua palavra. Nós entregamos este culto ao Senhor, oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar agora com um período delicioso de louvor. Acompanhe aí a nossa equipe de adoração.
refúgio libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo és meu Deus. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse ousado amor do Senhor invadiu a tua casa, a tua vida. Você pode dizer um amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, é um prazer estar novamente com você, e você sabe que esse é um programa, é um culto, é um ministério da nossa primeira igreja batista de Santo André. O nosso instituto dominical, pode colocar aqui, a escola dominical à tarde, é o que é? Conexão no Lar. E eu queria que você, então, estivesse com a sua Bíblia aberta, estivesse já preparado para estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o livro de Atos, no capítulo 6. É o comecinho dele, capítulo 6, eliminando o pecado da vida da igreja. Veja só, eliminando o pecado da vida da igreja, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. 6, 1 a 7, e vamos trabalhar sobre esse tema muito interessante. Mas eu queria começar com você relembrando algumas coisas. A história da igreja, na verdade, ela é por demais envolvente. Na semana passada, você deve se lembrar, recordamos sobre o privilégio de evangelizarmos. E para isso, vimos os princípios que devemos seguir para desenvolvermos essa tarefa de modo muito correto. O privilégio de nós evangelizarmos, de nós testemunharmos, é uma bênção que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado, sabe o quê? O ministério da reconciliação. E na semana passada, nós vimos exatamente isso. Espero que você tenha lembrado. Pontuamos dizendo que a evangelização, ela exige, primeiro, pureza divina. Pureza divina na nossa vida. Na vida da igreja, a igreja precisa estar pura. Ela demonstra o poder divino. Quando evangelizamos, o poder divino se manifesta. Agora, sem dúvida nenhuma que essa tarefa, ela vai atrair perseguição. A vida com Cristo não é uma vida fácil, não. É uma vida prazerosa, mas ela traz alguns problemas que nós não tínhamos quando servimos a uma outra entidade, quando nós servimos a Satanás. Agora, sem desistir, a evangelização deve ser persistente. Isso quer dizer, não podemos desistir. É um privilégio. Se é um privilégio, devemos ser persistentes na obra da evangelização. E pela graça de Deus, o que vai acontecer, você deve se lembrar que nós pontuamos tudo isso semana passada, ela vai trazer a sua produtividade, isso é, ela vai trazer resultados. Deus é bondoso para conosco e nos usa para que pessoas possam aceitar o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, nós somos atacados pelo pecado em nosso próprio meio e complacentemente não tomamos as medidas necessárias para eliminá-lo. Agora, a pergunta é, como é que uma igreja de Deus pode ter pecado no seu meio? A questão é que essa igreja de Cristo, ela é formada por pessoas e nós somos pecadores. E muitas vezes, quando nós não levamos a sério a questão da vida pura,
nós vamos permitir que o pecado crie situações dentro da igreja que podem ser prejudiciais. No relato de Lucas, aprendemos como os apóstolos trataram com o pecado. Eles perceberam o pecado e, embora estivesse encoberto, e você lembra bem por quê, poderia causar um grande prejuízo e estrago na vida dessa igreja, da primeira igreja. Então, o que nós precisamos verificar hoje não é um assunto muito agradável, mas você tem que se lembrar que é um assunto que precisa ser tratado. O pecado que não agrada a Deus ofende o coração de Deus. Contra quem nós pecamos? Podemos até pecar contra algumas pessoas, mas sem dúvida nenhuma, quando pecamos, ofendemos o coração de Deus. Quando pecamos, estamos pecando contra o Senhor. Jesus Cristo, ele morreu para nos libertar do pecado. Então, todo o combate que possamos fazer a esse mal, que possamos fazer contra o pecado, temos que fazer. Por quê? Porque ele quer derrubar a igreja e, por isso, ele tem que ser combatido de uma maneira sábia e com toda estratégia para eliminar o pecado do meio da igreja. Aquela frase que eu costumo colocar, e eu gostaria que você anotasse aí, é aquela frase que está em vermelho aqui, aparece exatamente no slide em vermelho, para que você pudesse sempre anotar qual é o resumo do texto. E o resumo é o seguinte: devemos estar atentos para eliminar da vida da igreja qualquer possibilidade de pecado. Então, eliminar do meio ambiente cristão qualquer situação que venha provocar o pecado e, logicamente, ofender o coração de Deus. E o que nós vamos encontrar nesse relato, capítulo 6, 1 a 7, são 5 passos para eliminar o pecado da vida da igreja. Eu quero convidar você a ir anotando aí no seu bloco de anotações quais são os 5 passos que nós devemos dar para eliminar o pecado da vida da igreja. E o primeiro passo que nós vamos perceber, eu vou ler para você o texto bíblico. Você vê que ele está até com uma cor diferente, porque esse é o texto bíblico. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por quê? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, o primeiro passo é percebermos qual a causa do problema, qual é a causa que trouxe o pecado para dentro da igreja. E o que o texto diz, então, é muito interessante. Veja só, eu pontuei direitinho. A causa foi, veja só, uma coisa gostosa até. A causa foi o crescimento da igreja. Mas, enquanto a igreja crescia, houve o quê? Falha na assistência aos necessitados. Que bênção, num certo sentido, porque a causa foi o fato da igreja estar crescendo. Mas foi uma pena porque houve falha na assistência para aquelas pessoas mais necessitadas. E exatamente o pessoal que morava fora da Palestina. Então, o choque houve entre os helenistas, isso é, judeus que seguiam a religião judaica, mas que agora já eram cristãos, e os hebreus, isso é, aquele pessoal que morava na Palestina e que também se tinha tornado cristão. Então, veja bem, 2 grupos de cristãos na mesma igreja, um que tinha nascido fora de Jerusalém, fora da Palestina, e outro grupo que era o pessoal da própria Judéia, da própria Palestina. Então, houve choque. Mas por quê? Porque a igreja estava crescendo e houve falha, então, na distribuição de alimentos para aqueles necessitados. O grande problema, queridos irmãos, e nós precisamos perceber isso, é que houve pecado, e sabe qual é o pecado? Da murmuração. Isso é, ficar irritado, ficar fazendo fofoca, ficar reclamando, ficar murmurando, lamentando. Esse pecado traz grandes consequências, traz graves consequências, e nós precisamos perceber isso. No livro de Números, que eu cito aqui, capítulo 14, nós encontramos exatamente essa colocação de Deus para com o povo
que murmurou ao sair do Egito. Ah, cadê as nossas carnes? Cadê as nossas cebolas? E assim por diante. Está faltando água. Murmuraram contra a libertação que Deus tinha dado. Exatamente. Esse é um bom exemplo, porque a causa aqui foi uma causa maravilhosa, crescimento da igreja. A causa lá foi maravilhosa, libertação do Egito. Mas o povo, normalmente, quando não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, fica fazendo o quê? Murmuração, reclamação, lamentações. E nós precisamos entender que esse tipo de comentário só prejudica. Portanto, a murmuração, em primeiro lugar, ao percebermos o problema, ela deve ser substituída. E substituída, se você olhar para Lamentações e também 1 Coríntios, por palavras de gratidão a Deus, por palavras de elogio a Deus, pela maneira tão maravilhosa que ele vem nos tratando. Lá em Números, ele tirou o povo do Egito, 430 anos de cativeiro. Aqui, a igreja crescia. Deus sempre faz coisas boas. Nós é que precisamos entender a sua maneira de agir. E a partir daí, então, ao invés de murmurarmos, de reclamarmos, de ficarmos lamentando, devemos fazer o quê? Agradecer a Deus pela sua operação no nosso meio. Esse é o primeiro passo. Percebermos qual a causa do problema que trouxe o pecado para a igreja. Mas o texto continua. E se você quiser me acompanhar, eu leio agora para você o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós vamos fazer o quê? Passaremos para eles essa tarefa. Capítulo 6, versículos 2 e 3. Então, vamos olhar para esses 2 versículos e perceber algumas coisas. Primeiro, quanto à reclamação, o que os discípulos fizeram? Deram atenção e buscaram um meio de solucioná-la. E a eleição de auxiliares foi a maneira pela qual eles trouxeram a solução para o problema. Então, em primeiro lugar, nesse segundo passo, é buscarmos a solução satisfatória, é percebermos a situação que se criou dentro da igreja. É estarmos atentos para com a vida do dia a dia, a nossa vida diária dentro da igreja, a nossa relação para com uns e para com os outros. Então, dar atenção à situação que muitas vezes não é tão clara, temos que dar atenção e procurar o quê? Um meio de solucionar. A maneira foi das mais sábias possíveis. Elegerem auxiliares. Reuniram o povo e disseram o seguinte: pessoal, vamos fazer o seguinte, nós temos uma tarefa dada pelo Senhor Jesus Cristo, mas também podemos ter um grupo de auxiliares que possam, então, fazer e dar atenção a essa situação de distribuição dos alimentos para os necessitados. E o que eles fizeram? Uma eleição. É interessante isso, porque a igreja, ela é dinâmica, a igreja é de todos. E todos, então, têm essa possibilidade de participar. Mas só que eles deram algumas condições. Os auxiliares deviam ser pessoas capacitadas, deviam ser pessoas realmente em condições. E aí, em segundo lugar, quanto aos auxiliares, eles são necessários para ajudar no ministério. Uma das coisas mais gostosas que a gente percebe na nossa igreja é que, pela graça de Deus, nós temos gente capacitada nos ajudando no ministério. Dê uma olhada só observe um detalhe. No início de cada culto, nós sempre temos uma pessoa, um líder, uma irmã capacitada por Deus para fazer a introdução, para dar o testemunho. Aquele momento de oferta, sempre vem alguém diferente
para trazer uma palavra de encorajamento para podermos contribuir. Por quê? Porque são auxiliares que são necessários para ajudar no ministério. É uma bênção quando a igreja, e a nossa igreja faz isso, graças a Deus, ela abre as portas para alguns irmãos fazerem exatamente isso, darem aquela palavra de apoio, de ânimo, porque são irmãos envolvidos na obra. Exatamente isso. E agora, um detalhe importante é que esses auxiliares, eles devem ter qualidades espirituais especiais. Não é qualquer pessoa que deve ir lá para frente, não. Não é qualquer pessoa que pode usar a palavra na igreja. Os auxiliares deviam ter algumas qualidades espirituais. Primeiramente, serem submissos à escolha da comunidade. Não é uma pessoa que vai lá, deixa que eu faço e tal, porque eu sei fazer. Não. Precisa ver se a comunidade aceita aquela pessoa. Se ele já é um líder no seu ministério. E a partir daí, então, ele pode se colocar à disposição do Senhor. Eles tinham que ter boa reputação. Você sabe o que é isso? Ter uma vida bonita, um bom testemunho. Deviam ser cheios do Espírito Santo, pessoas controladas e dirigidas pelo Espírito Santo, e deveriam ter também o quê? Muita sabedoria e fé. Fé no sentido de crer que Deus pode usá-los para o ministério. E sabedoria para saber, então, dirigir alguma situação difícil. Deveriam ter disposição de servir. Auxiliares são chamados para servir. Então, o segundo passo para eliminarmos o pecado dentro da igreja é buscarmos uma solução satisfatória. Isso é, dar atenção à reclamação, chamar auxiliares, e esses auxiliares deveriam ter, então, uma vida realmente muito bonita para apresentar e para testemunhar diante da igreja daquilo que Deus tem feito por eles. Mas o texto continua, e no versículo 4, nós encontramos uma pequena frase. Versículo 4 diz assim: e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós, isso é, os 12, nós temos uma tarefa, e a tarefa é dupla: nos dedicar à oração e nos dedicar ao ministério da palavra. E com relação a esse terceiro passo, eu quero que você me ajude a entender o que significa isso que os apóstolos disseram. Não era razoável, queridos irmãos, que os apóstolos abandonassem o ministério dado pelo Senhor Jesus Cristo para servir as mesas. Jesus não pediu para os apóstolos servirem as mesas. O Senhor Jesus pediu para os apóstolos fazerem o quê? Testemunharem. Cuidarem do rebanho de Deus. E o versículo 4 diz exatamente isso. Eles definiram as responsabilidades ministeriais. Os apóstolos ficaram, então, com o fundamental. Primeiro, a oração. E eu quero repetir as palavras do Senhor Jesus. Eles tinham recebido uma ordem muito clara do Senhor Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E quem coloca isso de uma maneira muito legal é o apóstolo Lucas. Ele era apóstolo? Ele era discípulo? Não, ele é um escritor. Mas com certeza o trabalho dele foi, além de escrever, de relatar toda a vida do Senhor Jesus, e exatamente esse livro que conta a história da igreja, Lucas foi alguém que foi usado pelo Senhor para mostrar como Jesus deixou claro para os apóstolos a necessidade da oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, os apóstolos ficaram com o fundamental. Em primeiro lugar, a oração. Mas, em segundo lugar, veja que é o terceiro passo ainda. Isso é, definir as responsabilidades ministeriais. Verifique aí no versículo 4, como eu estou colocando na tela, verifique que nós estamos nos dedicando, nós, isso é, os apóstolos, nós estamos nos dedicando à oração e ao ministério da palavra. Muito bem, agora vamos passar
para essa segunda parte da tarefa ministerial dos discípulos, que é o quê? Ministério da Palavra. E agora eu quero que você me acompanhe percebendo o seguinte: não era razoável, então, os apóstolos abandonarem a palavra de Deus para servirem às mesas. Os apóstolos ficaram com o quê? Com aquela parte fundamental que Deus tinha dado para eles, que o Senhor Jesus tinha dado para eles. Isso é a pregação da palavra. Veja bem, Jesus tem lhes ordenado que ensinassem a guardar todos os ensinamentos que ele, Jesus, lhes tinha dado. Então ficaram com a oração e ficaram com a palavra. Qual era a palavra? A palavra que Jesus lhes tinha ensinado. A ordem, entenda bem, é uma ordem do Senhor Jesus. Era para que eles fizessem discípulos e para isso eles precisavam ensinar o quê? A doutrina. Você lembra de Atos 2? A doutrina dos apóstolos. Agora, eu queria que você tentasse entender o seguinte: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você lembra de Mateus? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ensinado. Qual era a tarefa, então, dos apóstolos? A tarefa era exatamente essa: ensinar para a igreja o quê? A doutrina dos apóstolos. A doutrina que o Senhor Jesus tem lhes dado. Depois que receberam o Espírito Santo, os apóstolos, vamos dizer assim, uma palavra bem nossa, a ficha caiu. Eles entenderam quem era Jesus. Entenderam qual é a mensagem que eles tinham que transmitir. E além disso, o Espírito Santo neles lhes orientava, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A partir daí, então, eles tinham que trabalhar com o que era fundamental. Primeiro, orando em favor da comunidade, orando para não caírem em tentação, orando para que o pecado não ficasse dentro da igreja. Mas, em segundo lugar, e tão importante quanto a oração, era ensinar a palavra de Deus. Ensinar o quê? Aquilo que o Senhor Jesus lhes tinha dado, e a partir daí, eles estavam formando a doutrina dos apóstolos, como aparece lá em Atos 2:42. Eles tinham a responsabilidade de ensinarem a doutrina dos apóstolos. Então, é muito interessante, a gente vai percebendo, então, primeiramente, perceber qual é o problema que traz o pecado para dentro da igreja. Em segundo lugar, perceber qual a solução que podemos dar para aquela situação. Mas, em terceiro lugar, é definir as responsabilidades ministeriais. E o texto continua, graças a Deus, versículos 5 e 6, nos mostra um texto muito claro para a gente perceber o que aconteceu. Olha lá, tal proposta agradou a todos. Então, eles escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e aí mais 6 pessoas, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, que era um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Isso é, uma pessoa helenista, que era um judeu, que era um convertido ao judaísmo, mas que agora era cristão, mas que tinha nascido aonde? Em Antioquia da Síria. Portanto, era alguém não nascido dentro da Palestina. Então, eles procuraram fazer uma mistura de gente que era da própria Palestina e de gente que era nascida fora da Palestina. E apresentaram esses homens aos apóstolos. Agora, uma coisa muito interessante, e o que tem acontecido também em nossa igreja, com muita alegria a gente percebe isso, é que essas pessoas tiveram o quê?
o referêndum, a bênção, vamos dizer assim, dos líderes que Deus já tinha colocado para a igreja. E o que aconteceu é que os apóstolos, que eram esses líderes da igreja, servos de Deus, mas líderes da igreja, oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho com esses 2 versículos e vamos perceber o seguinte. Olha lá, primeira coisa que a gente percebe é o seguinte. A aceitação foi unânime. Por quê? Porque quando Deus tem liberdade para agir, nós experimentamos o quê? Aquela unidade, aquela fraternidade, aquela comunhão. Percebemos que a palavra é de Deus, percebemos que a orientação é de Deus, percebemos que a solução é solução divina. Não é ideia humana, é ideia divina. Então, o que eles fizeram? Da teoria, passaram para a prática. E o que aconteceu é que a própria comunidade entendeu que aquela era uma boa solução e escolheu, a própria comunidade escolheu. Essa é uma coisa muito boa que nós temos na nossa igreja. A democracia, quando nós elegemos, então, as pessoas para fazer o quê? Para trabalharem. A própria igreja reconhece. Essas pessoas têm o quê? Boa reputação. Quer queira, quer não, quando nós estamos na igreja, nós percebemos aquelas pessoas que estão mais a fim de servir, que são mais dispostas a testemunhar, que são mais dispostas a mostrar que eles querem trabalhar para o Senhor. E isso a comunidade vai percebendo. E a comunidade, então, percebe quem são essas pessoas. E numa eleição, por exemplo, o que acontece é exatamente isso. Capacitação dos auxiliares para o ministério. Por quê? Porque quem capacita a gente para o trabalho de Deus, olha só, não é uma faculdade teológica, não é uma escola bíblica. Quem capacita a gente para o trabalho ministerial é o Espírito Santo. Logicamente que essas escolas, e nós temos classe para isso, nós temos gente estudando exatamente para dar aquele toque final. Mas quem capacita, quem chama para o ministério, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Então, o que aconteceu com esses líderes? Eles foram submissos à autoridade. Os auxiliares foram apresentados aos 12 e houve, então, o quê? Uma delegação de autoridade. Os 12 impuseram as mãos. Não é que foram dar uma bênção especial, nada disso. Impor as mãos significa o quê? Olha, eu estou com você. Pode contar comigo. Você vai na linha de frente, mas eu estou aqui segurando as cordas. O que nós fazemos com os nossos missionários quando eles saem para voltar ao campo ou para irem a primeira vez para o campo, não é isso que nós fazemos? Colocamos as nossas mãos sobre eles para dizer o quê? Contem comigo, contem com as minhas orações, contem com a minha intercessão, contem com o meu sustento. Quando nós colocamos as nossas vidas à disposição desses que querem servir, o Senhor certamente nos dá unidade e aí nós podemos trabalhar de uma maneira muito legal. Eles na parte prática e nós na parte mais teórica, no sentido de segurar as cordas para que eles possam desenvolver o seu ministério. Versículos 5, 6, são versículos muito legais porque mostram a parte prática, né? Da teoria à prática, para a gente perceber como que essa solução foi uma solução dada por Deus. E aí o que aconteceu foi que a aceitação foi humana. Mas o texto termina hoje com o versículo 7. E no versículo 7 nós encontramos o quinto passo, que é o quê? Percepção do resultado obtido. Graças a Deus, porque tudo aquilo que Deus faz, a gente consegue perceber. São bênçãos que Deus tem nos dado de uma maneira toda especial. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Isso é, quando a igreja viveu essa situação, resolveu o problema do pecado, da murmuração. Quando a igreja aceitou a solução divina
isso é através dos auxiliares, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Quando Deus age, quando nós permitimos Deus agir, o que acontece é um resultado positivo. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos trabalhar um pouquinho com esse texto para você entender 3 verdades importantes aqui. Primeiro, quanto à palavra de Deus, houve crescimento. Isso é, cada vez mais Jerusalém, embora o Sinédrio tinha falado para Pedro e para João e para os outros, olha, parem de falar nesse nome, que parem de falar nada. Eu quero falar, eu quero mais obedecer a Deus do que aos homens. E diante disso, Jerusalém foi se enchendo daquela boa notícia de que Jesus tinha vindo como Salvador, tinha morrido como Salvador, tinha ressuscitado como Salvador e como Senhor, e vai voltar. A palavra de Deus, irmãos, ela cresce quando nós estamos nos expondo a fazê-la conhecida. Quanto aos convertidos, o que aconteceu? Multiplicou-se o número dos discípulos. Cada vez mais era gente se convertendo, cada vez mais era gente aceitando o Senhor Jesus Cristo, cada vez mais saindo do judaísmo, uma religião fechada, hipócrita, que Jesus muitas vezes condenou, e agora tinha vindo para a nova vida em Cristo Jesus. E quanto à obediência? Muitos obedeceram à fé, muitos se converteram. Agora, o que eu quero destacar é que, inclusive, muitos sacerdotes se converteram. E você sabe que os sacerdotes eram da turma o quê? Da turma do templo. Era da turma do judaísmo. E muitos deles se converteram ao Senhor Jesus Cristo por causa do testemunho da igreja. Por quê? Porque o pecado foi eliminado da igreja. Ah, queridos irmãos, quando nós eliminamos o pecado na nossa própria vida e nós tiramos o pecado do meio da igreja, o canal, a porta fica aberta para que a palavra de Deus cresça, para que o Senhor Jesus tome conta, para que mais pessoas se convertam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nesse mês de maio que nós estamos vivendo na nossa igreja, mais do que nunca, nós estamos pedindo a Deus que levante no nosso meio gente comprometida, querendo então servir ao Senhor, fazendo o quê? Testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que a palavra cresça, para que o número de discípulos se multiplique, para que muitas pessoas, até aqueles mais duros, obedeçam à fé, como aconteceu naquele lugar. Conclusão. Chegamos ao final desse texto falando sobre, primeiro, as dificuldades que ocorrem na igreja, elas acontecem, elas são inevitáveis, mas olha só, elas não são invencíveis. Por quê? Porque nós temos um Deus do impossível. Então, se há um problema num pequeno grupo, se há um problema no ministério, se há alguma dificuldade no seu local de trabalho na igreja, saiba que isso tudo é passageiro, porque não tem dificuldade que é invencível. Não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As dificuldades são superáveis pela igreja, quando há franqueza, boa vontade, amor, submissão. Então, a igreja está livre para a ação do Espírito Santo. Queridos irmãos, essa é uma verdade. As dificuldades não abalam a igreja. Quando todos nós estivermos ativos no ministério, olha, todos nós estaremos servindo. E quando nós estamos servindo a Deus, nós podemos saber que Ele vai atuar através de nós. Que privilégio podemos dar às nossas vidas para que Ele possa servir e ter várias outras pessoas chegando ao conhecimento de Cristo.
na comunidade da fé cristã, esse é o quarto ponto importante para que você se lembre. Na comunidade da fé cristã, com a participação de todos e desejo de pureza de vida, a vitória é dada pelo Senhor. A vitória é concedida pelo Senhor. Deus observa o nosso coração. Deus observa a nossa atitude. Deus observa a nossa motivação. E quando Ele vê uma igreja firme, agradável a Ele, Ele nos abençoa. A pergunta que se faz é a seguinte: estamos dispostos a pagar o preço de uma vida agradável ao Senhor? Para isso, é preciso limpar a nossa vida, limpar o nosso ambiente. Mas isso depende de cada um de nós. E, finalmente, eu queria que você lembrasse, então, desses pontos que nós trabalhamos hoje. Isso já é para você anotar para a semana que vem. Primeiro, como eliminar o pecado no meio da igreja? Saber a causa do pecado, buscar uma solução satisfatória, definir as responsabilidades ministeriais, receber bem a solução apresentada, porque ela é encaminhada por Deus, e aí, com certeza, agradecer o resultado obtido, agradecer a bênção de Deus sobre a nossa igreja, sobre a sua vida. A minha palavra, nesse momento, é exatamente essa, de convidá-lo a se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele possa te usar. Privilégio de poder testemunhar, privilégio de poder servir, para que o nome dele seja honrado e seja glorificado. Que Deus nos abençoe e, se Deus quiser, até a próxima semana. Um grande abraço a todos, a bênção do Senhor sobre nós. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Conexão no Lar neste domingo, agradecendo ao pastor, nosso mestre Tamir, por essa palavra. É bom vermos que mesmo a igreja do início, a igreja ali em Jerusalém teve suas dificuldades, seus problemas, teve que encontrar os papéis certos para cada irmão e assim poder caminhar e seguir evangelizando e alcançando a sua população. Nós vamos terminar este culto hoje orando pelo nosso país, orando pela nossa região. Estamos aí vivendo este momento já há mais de um ano de enfrentamento da pandemia e ainda temos algumas famílias, algumas pessoas da nossa igreja sofrendo essa dificuldade. Eu quero convidar você agora, junto comigo, a intercedermos por essas pessoas. Senhor, muito obrigado por este culto, pela palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado por ver que ali também no início da igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias em Jerusalém, irmãos e irmãs precisaram encontrar suas funções, reconhecer seus papéis, suas posições e assim cada um servir de acordo com as suas habilidades, com as necessidades da igreja e do reino. E assim também vimos isso hoje entre nós, em nossa igreja, da mesma forma, pessoas servindo cada um em seu lugar, em sua área de dominância. Nós pedimos que o Senhor continue despertando irmãos e irmãs em nossa igreja para o serviço ministerial, para servir à igreja, servir ao campo missionário e assim avançarmos como igreja, alcançando mais vidas para o louvor da Tua glória. Nós queremos entregar diante do Senhor, neste momento, o nosso país, a liderança governamental, também entregarmos a nossa região, nosso prefeito, os prefeitos das cidades do Grande ABC e pedir que o Senhor continue iluminando essas autoridades, dando sabedoria, discernimento e espírito, Senhor Deus, de comunhão, de bom relacionamento com outras instâncias. Queremos ver um país harmônico, pacífico. Senhor Deus, tira por terra toda forma, Senhor, de disputa, toda forma, Senhor Deus,
de combate entre forças em nosso país. Queremos ver harmonia entre os poderes e assim juntos lutarmos contra aquele que é verdadeiramente o nosso adversário nesse momento, esta pandemia e este vírus terrível. Nós entregamos as autoridades em tuas mãos, clamamos por dias melhores em nosso país, em nossa região, e que essa doença seja eliminada do nosso meio e possamos voltar a nos congregar, servir e nos alegrarmos em família mais uma vez. Abençoe cada um desses lares reunidos em torno deste culto pela internet, que o Senhor dê a eles uma boa semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. E assim terminamos mais um culto Conexão no Lar, aguardando por você no próximo domingo. Que Deus te abençoe e uma boa semana. É tempo de avançar, queridos. Já conquistamos algumas coisas, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Então, é tempo de avançar. Vamos esquecer o que já foi feito e vamos para frente, porque tem muita coisa a ser realizada ainda.
Aleluia.